Eu quero aqui cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre o dom de discernimento de espírito, que é um dom muito implacável, um dom que você precisa ter no seu ministério de libertação. Você que não é inscrito nesse canal, eu te convido você a se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Se você quiser ser membro exclusivo desse canal, seja membro em nome do Senhor Jesus. Então, o dom do discernimento de espírito é algo muito útil, principalmente para quem tem o dom da libertação. Pessoas que têm o desejo de discernir se tal coisa vem de Deus ou se tal coisa não vem de Deus. Este dom é para isso. Este dom também pode localizar qual pessoa está com o demônio escondido que não tem a nitidez dele aparecer. Porque nós não sabemos. Muitas pessoas não sabem que os demônios, uma pessoa quando fica endemoniada, não é somente quando ela cai rolando no chão, se manifestando. Não. Demônios podem estar em oculto e você só consegue ver esse espírito na vida da pessoa quando você se tem o dom de discernimento de espírito. Você só consegue enxergar o espírito ali naquela pessoa porque você tem o dom do discernimento de espírito. Glória a Deus. Eu quero aqui abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 8 até o 10. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra do conhecimento, e outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Esses são os dons a qual o Espírito Santo produz para aquele que for útil na obra do Senhor Jesus. Eu quero falar aqui sobre o dom de discernir os espíritos. Este dom, meus irmãos, muitas pessoas não buscam por esse dom, mas é um dom muito importante que não pode faltar na sua vida, principalmente se você é alguém que ora por libertação, que tem um ministério de libertação, porque este dom você vai conseguir localizar espíritos aonde eles não estão aparecendo, porque existem espíritos malignos que estão no corpo da pessoa, mas eles não se manifestam, porque é somente através desse dom de discernimento que você vai conseguir ver. Eu já tive inúmeras experiências com este dom de discernimento, que muitas vezes eu até duvidei daquilo que Deus estava me mostrando em uma pessoa, mas devemos trazer para a realidade que realmente Deus pode mostrar e que tudo que a gente vê através do dom de discernimento em alguém ou qualquer outra coisa é realmente o Espírito Santo que está te alertando e dizendo que aquele espírito está naquela pessoa, mas ele não está se manifestando, ou que talvez aquela pessoa pode ser deixada a ser usada por aquele espírito que está dentro dela para te atacar de alguma forma. Meus irmãos, eu me lembro que Deus, quando ele me entregou esse dom de discernimento de espírito, que é algo que complementa também o seu ministério de libertação. Então, muitas das vezes eu pedia este dom ao Senhor, porque eu sabia, sempre meu avô falava, meu avô sempre me incentivou a buscar dons espirituais, e ele falou, você deve buscar o dom de discernimento de espírito. Eu me interessei por isso e busquei a Deus um tempo para que Deus me entregasse isso. E eu me lembro, meus irmãos, que quando Deus me entregou isso, é quando eu olhava para determinadas pessoas, que se alguém visse essas pessoas dissesse, não, essa pessoa não tem demônio não, essa pessoa é crente, crê em Deus, não tem demônio. Como que essa pessoa vai estar endemoniada se ela nem caiu, se ela nem se debateu? Irmãos, a realidade de uma pessoa possessa de demônios não está no seu manifestar, e sim dentro do seu corpo escondido.
Porque existem demônios, existem hierarquias de demônios que eles não se manifestam, eles não caem no chão, eles não rolam no chão, eles não se rastejam no chão ou qualquer outra manifestação. Eles ficam somente quietos no corpo da pessoa, vendo que tudo que está acontecendo, mas não se manifestam, porque é um espírito, é como se ele fosse mudo. Ele fica no corpo da pessoa somente usando a boca daquela pessoa contra você, ou no corpo daquela pessoa, porque muitas pessoas não buscam o dom de discernimento e não conseguem enxergar que há um espírito atuando naquela pessoa, que há um espírito que atua por trás naquela pessoa, que esse espírito só deve ser visto através do dom de discernimento de espíritos. Eu me lembro, meus irmãos, que quando Deus ele começava a me alertar acerca de pessoas, né, que estavam ao meu redor, quando eu olhava para as pessoas, a minha visão começava a travar. Eu não via mais o rosto da pessoa, mas o rosto da pessoa se transformava em um demônio. Um demônio. E quando a pessoa tem o dom de discernimento, quando você olha rápido para a pessoa, é como se sua visão travasse. A sua visão trava no momento. Você não vê, durante o travamento, quando você olha para a pessoa, você consegue enxergar o que está por trás. Você consegue enxergar que demônio está por trás. Eu tive experiências que o negócio foi tão feio mesmo, que eu me lembro que até o olho da pessoa mudou de cor. O olho da pessoa era preto e se transformou num verde fluorescente do nada. E eu me lembro que foi o dom do discernimento, foi Deus mostrando através desse dom que a pessoa estava possuída por um demônio que não estava se manifestando. Então, o que acontece? O dom de discernimento, ele atua dessa forma. Quando você olha para a pessoa não está manifestada, a pessoa é crente, está na igreja, mas você olha para ela, você vai conseguir ver pombagira, você olha para o rosto dela, você vai conseguir ver o Exu capa preta, você olha para o rosto dela, você vai conseguir ver o espírito da inveja, você vai conseguir ver o espírito da depressão. Meus irmãos, quantas vezes o Senhor me colocou mediante pessoas de igreja que estavam possuídas com espírito em oculto, mas não manifestava. Inúmeras vezes, irmãos, inúmeras vezes. Eu me lembro muitas vezes, teve uma vez que eu fui pregar numa igreja, e nessa igreja, no momento que eu estava ali, eu vi uma moça que eu não conhecia essa mulher, uma moça, e ela estava sentada no fundo, e eu vi como se o rosto dela se transformasse em um demônio naquele momento. E eu, como eu não tinha muito conhecimento desse dom, eu pensei que possa ser algo da minha cabeça, mas não era. Deus estava me mandando orar para aquela pessoa porque ela estava com um demônio escondido e aquele demônio ia manifestar. Então, quando a gente olha para a pessoa e nota algo no rosto dela, quando a sua vista trava, quando você olha para alguém, você sabe que o inimigo está ali no corpo daquela pessoa. Porque se não estivesse no corpo da pessoa, você não ia ver. Então tem um espírito ali por trás atuando na vida daquela pessoa. Eu me lembro, irmãos, que tinha uma irmã da igreja, membra da igreja, que ia em campanhas da igreja. Então, não é porque a pessoa é crente que ela não possa ter esse espírito que fica possuído nela e não manifesta. Tem muita gente em cima do altar que eu já vi o rosto se transformando em demônio. Tem muita gente pregando que Deus já me deu o discernimento. Espírito de cobra, espírito serpentino que está habitando no corpo da pessoa, mas ele só pode ser visto através do dom de discernimento. Porque Deus te alerta, olha, fulano está com inimigo, olha, fulano tá com espírito, olha o rosto dele. Fulano está possuído, toma cuidado com ele, vigia com ele, porque esse espírito vai usar a boca dele. Esse espírito, ele tem a facilidade em usar a boca da pessoa. Tá bom? Esse espírito, como eu disse para você, ele não cai no chão, ele não rola no chão. Então, ele vai usar o quê? Ele vai usar argumentos contra você. E esse espírito, se você estiver muito na autoridade, se você orar por aquela pessoa, a pessoa pode manifestar, porque o diabo está furioso ali no corpo da pessoa. E você conseguiu ver ele, coisa que ninguém consegue.
Então, é um dom de discernimento muito precioso. Você precisa buscar por esse dom. Você precisa ter. Se você quer discernir se algo vem de Deus ou não vem. E outra coisa, esse dom também, você consegue discernir se profecia veio de Deus ou se revelação veio de Deus. Porque o Espírito, no momento que a pessoa te entrega algo, você testifica se é carne ou se é Espírito. Você sente. Quando você está com este dom, você sente. É como se aquilo que a pessoa estivesse pregando fosse algo carnal. Você sente isso, entende? Eu me lembro de uma vez que eu via pessoas pregando no altar e eu começava a sentir gosto de carne. Então, eu percebi, de repente, a pessoa começou a ficar pregando, massageando o ego das pessoas, dizendo que Jesus não importa com o pecado de fulano e tal, uma pregação totalmente antibíblica. Então não proveio de Deus. O dom de discernimento serve para inúmeras coisas, para você notar que Espírito está na pregação, se é uma pregação da carne ou se é uma pregação dirigida pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, quantas das vezes já tive essa experiência, meus irmãos. É um dom que você precisa buscar, um dom muito importante para o seu ministério. Eu me lembro que eu já vi dom da depressão assim, eu já vi espírito da depressão dessa forma, glórias a Deus. Muitos espíritos, Exu Capa Preta, Pomba Gira, então diversos espíritos desta forma. Como a pessoa que tem este dom, ela consegue ter sonhos ou visões em que pessoas estão ali na sua frente, mas de repente o rosto dessa pessoa se transforma em demônio, porque é um dom que você tem e precisa buscar para ele se aperfeiçoar. É um dom que você recebe muita retaliação, recebe muito ataque, porque você está conseguindo ver espíritos que estão se escondendo e usando pessoas dentro da igreja. Eu quero dizer algo aqui. Eu me lembro, né? Eu já vi um irmão estar testemunhando sobre um testemunho de espíritos que se escondem nos corpos. E realmente, irmãos, existe esse espírito. Esse espírito, ele se esconde nos corpos das pessoas, por mais que elas estejam na igreja. Muitas pessoas que não foram libertas, tá? Se houver alguma pessoa crente que não é liberta, que não é cheio do poder de Deus, uma pessoa que é fraca em oração, em jejum, pode saber que essa pessoa não é liberta e que nela tem um espírito, sabe? Então, isso daí é o quê? Isso significa que a pessoa não está liberta, tá? Quando Deus, ele me mostra o rosto dessa pessoa em demônio, isso significa que essa pessoa não está liberta totalmente, que tem algum espírito atuando nela. Então a gente tem que tomar cuidado quando Deus nos alerta de alguma coisa, nos alerta de alguma pessoa, para a gente vigiar com essa pessoa, porque o diabo está tramando algo contra você através daquela pessoa. Então, isso daí, meus irmãos, o dom de discernimento, você consegue localizar espíritos malignos aonde ninguém consegue ver. Você consegue localizar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Gente, quantas das vezes Deus me alertou acerca de questões de pessoas que não se deviam confiar. Muitas pessoas que estão ao nosso redor, nós não devemos ficar contando algo íntimo da nossa vida, porque são pessoas que não são libertas, que podem ser usadas por qualquer um espírito. Então, eu me lembro que Deus me alertava, me mostrava rosto de pessoas da minha igreja se transformando em demônio. Olha, não vai com essa pessoa, não vai na casa dela, não fica de conversa com ela. Deus mostrava a pessoa com o rosto de demônio. E eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava naquilo que Deus estava me mostrando através do discernimento. E eu caía, né, na enrascada do diabo, e a pessoa me atacava, usava de falsidade igual serpente venenosa. Então, irmãos, se você sentir, se você ver algo estranho,
em uma pessoa, o rosto de demônio já fica em alerta, porque é dessa forma que Deus, ele usa a pessoa neste dom. Este dom é implacável para o ministério de libertação, porque você está lidando ali com demônios em pessoa, você vai saber aonde aquele demônio está escondido, em que pessoa ele está, que pessoa que precisa orar, precisa de libertação. Tudo isso daí é muito importante, porque tem pessoas que vão orar por alguém, mas nem sabe qual demônio está na pessoa. Não sabe, fica pedindo para falar o nome, não sabe que a pessoa está com demônio. Então, quando a gente recebe esse dom da parte do Senhor, quando você vê alguém que se transforma com o rosto desse jeito, sua visão trava, você consegue ver além do sobrenatural, você precisa, no momento que você tiver a oportunidade de orar para essa pessoa, ore para esse demônio se manifestar, para ele sair da vida dessa pessoa. Porque esses demônios, eles são como se fosse um concreto duro na vida da pessoa. Como eu disse, existem demônios que eles são como concreto e está grudado ali na vida da pessoa, está por trás da pessoa, está concretizado na pessoa. E por isso que eles ficam escondidos, porque ele é um demônio forte que está ali por trás da pessoa, está concretizado, e ele só vai manifestar com pessoas que têm vida de oração, que têm vida de autoridade na brecha com Deus, entendeu? Então é isso que é o mundo espiritual. Tá bom? Existe muito espírito aí possuindo pregadores da igreja, possuindo pessoas da igreja, são pessoas não libertas, tá? Jamais que pessoas libertas pelo sangue de Jesus vão ter esse espírito. É porque essas pessoas dão lugar para a carne, dão lugar para ficar fazendo coisas inúteis e não fazer a vontade do Senhor, né? Quantas pessoas, né, que pregam na carne, que falam na carne, não pregam dentro da Bíblia, não falam dentro da Bíblia, só ficam falando coisas na carne. Isso daí, pelo discernimento, a gente vê que é carne, que não tem nada do Espírito Santo nisso. Então, tudo deve ser na direção do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos meus irmãos, em nome de Jesus. Possa abençoar o seu dia, em nome de Jesus.